Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da semana do Mindset Financeiro. E hoje eu quero falar com vocês sobre como sair das dívidas. Gente, nós passamos agora, por uma pandemia que paralisou o mundo todo. Nós sabíamos que nós iríamos sofrer as consequências da economia por viver tanto tempo em lockdown, Muito se falou sobre isso. E o desemprego trouxe também à tona uma realidade, que são o quê? Os endividados ocultos. Você sabia que existia isso, endividados ocultos? Muita gente era endividado e não sabia. Só descobriu agora, que ficou sem renda. Marcinha, mas como assim? A pessoa era endividada e não sabia. Como assim, gente? Pois é. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. Essas são as contas de uma pessoa que acha que não está endividada. Ela pegou lá o financiamento do carro de R$5.000 e paga parcelas de R$300. Aí ela foi fazer faculdade, pegou no FIES 10.000 e paga R$200 de mensalidade. Aí com um parente ela pegou emprestado R$1.000 e todos os meses ela paga R$200. E no cartão de crédito ela deve dos R$2.000 e paga lá 250 de parcelas pelas compras que ela tem. O que acontece? Por mês, ela paga o quê? R$950 de mensalidade. E ela acha que não tem dívidas, porque esse valor cabe dentro do orçamento dela e do salário que ela ganha. E aí ela acha que tá tudo certo. Mas a verdade é que ela tem quanto de dívida, pessoal? Sabe quanto? R$18.000. Ela tem R$18.000 de dívidas. E aí, o que aconteceu? A pessoa perdeu o emprego, não consegue mais pagar essa parcela. Isso aqui é a dívida escondida que eu estava falando para vocês. Pois é, gente, foi assim que muita gente ficou com a corda no pescoço quando a pandemia surgiu e deixou aí muitos desempregados. Aquilo que antes cabia no bolso da pessoa passou a ser uma grande dor de cabeça. Um peso mesmo, um chumbo nos pés, O seguro-desemprego, ele não foi suficiente para muita gente segurar a barra. Tem gente que está desempregado até agora, fazendo bico e tentando se virar do jeito que dá. E muitas pessoas nunca se sentiram nessa posição de endividados. E agora não sabem lidar também com a situação de ter que pagar conta e não ter dinheiro para pagar. Tá nessa sensação de carregar uma dívida. E eu tô aqui, gente, para dizer que vocês não precisam se arriscar de viver assim para ter as coisas na vida. Nesse vídeo eu quero esclarecer alguns pontos que podem te ajudar a sair das dívidas aqui no Brasil, mesmo em tempos de crise. Eu nunca fui uma pessoa endividada e eu não sabia como resolver toda essa situação de dívida que as pessoas me procuravam, para pedir ajuda, e principalmente na pandemia, nossa, muita gente chegando pedindo ajuda para como resolver a situação, contando os casos delas, Mas eu não sabia como resolver. E eu sempre gostei mesmo, eu sempre falo que eu gosto mesmo de falar sobre investimentos, sobre riqueza, construir riqueza. Mas aconteceu um caso na minha família, gente, muito próximo a mim, de uma pessoa muito querida que eu amo demais. E isso foi um motor ainda maior para que eu começasse a estudar para ajudar essa pessoa e ajudar as pessoas que estavam me procurando para conversar sobre dívidas, para contar o caso delas. Eu nunca tive muita paciência, assim, de querer entender essa questão das dívidas, porque tudo que eu vou aprendendo mais na vida financeira tem a ver muito com a minha própria vida prática, Eu aprendo para colocar em prática na minha vida e aí aprendendo é que eu vou ensinando as outras pessoas. Mas dívida foi uma coisa que eu nunca passei até, vir esse meu familiar precisando de ajuda, e aí já estavam vários pedidos, de pessoas pedindo ajuda, e eu falei assim, não, tá aí, agora eu preciso parar e estudar sobre isso. Então, eu vou falar aqui no vídeo de hoje coisas muito diferentes do que vocês costumam ouvir por aí. E também um pouco polêmicas, que vai mexer um pouco com a sua cabeça, mas eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou falar, porque eu tô trazendo talvez a solução do teu problema. Eu estudei bastante sobre isso, gente. Eu consegui ajudar esse meu parente que estava numa situação endividada, que estava realmente muito preocupante, já trazendo esse problema para outros âmbitos da vida dele, e eu consegui ajudar ele, e é por isso que eu tô aqui também, falando sobre isso com mais confiança, porque eu realmente estudei e consegui ajudar não só esse meu parente, mas também outras pessoas que me procuraram no direct, tá bom?
Então vamos lá, eu tô fazendo esse vídeo, gente, com o intuito de tentar salvar a sua vida, tá? Porque nós estamos mesmo vivendo num país em que dias normais já é extremamente complicado, né? Vivendo financeiramente aqui, sem saber as regras do jogo. E eu já adianto que em dias normais as regras do jogo já são extremamente complicadas aqui no Brasil. Só que agora, gente, piorou muito. Com essa pandemia, a gente tá em dia de guerra, a gente não tá em dias normais. Então, a situação agora piorou 10 vezes mais. E aí, olhando assim em linhas gerais, né, nós temos dois grupos de pessoas. O primeiro, em tempos de guerra, como a gente está falando, né? O primeiro grupo é um grupo bem menor, né? Mas que tá tranquilo na crise, tá passando bem por isso, né? São médicos, funcionários públicos e alguns empregos, assim, que não foram afetados na pandemia. São pessoas que vão continuar recebendo, que estão tendo as contas pagas, né? E que nada vai mudar muito na vida deles. Mas, gente, tem um segundo grupo de pessoas muito maior que ficaram desempregados e tiveram os seus negócios quebrados, né? Comerciantes, autônomos, né? Muitos autônomos aí ficaram sem trabalhar, empresários também, que simplesmente do dia para a noite, né, não estão ganhando mais nada. Pessoas que ficaram desempregadas, perderam a renda e até agora não estão conseguindo emprego. Essas pessoas agora, elas estão dentro de um ciclo de endividamento, um lugar que muitas delas nunca se encontraram, né? Ou não achavam que estavam até viver esse momento de perder a renda. E infelizmente, pessoal, o Brasil ele é um dos países mais complicados e mais corruptos do mundo nessa parte de juros bancários, tá? A taxa de juros no Brasil, ele caiu muito nos últimos anos, né? Vocês viram a taxa Selic aí chegando a 2%, muito baixa mesmo. Mas mesmo assim, as taxas de financiamento continuaram altíssimas. O cartão de crédito no Brasil, gente, chega a bater 400% de juros. Você tem noção do que é isso? Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Infelizmente, você precisa aprender a não entrar em dívidas e também, se já entrou, você precisa aprender a sair. Senão, você vai ficar igual a maioria das pessoas. Para sair da dívida, você vai cavando um buraco cada vez mais fundo. Então, na aula de hoje, eu quero explicar para você as regras do jogo aqui no Brasil, tá? É preciso a gente entender as regras. Então, vamos lá. Regra número 1. Nunca consulte o seu gerente do banco. Eu sei, gente, eu sei que o seu gerente do banco pode ser uma pessoa maravilhosa. Eu mesma, né, conheço várias pessoas que são gerente de banco, tenho amigos que trabalham no banco, mas você tem que entender que o seu gerente de banco, ele é um vendedor de produtos do banco. E eles, inclusive, recebem comissões por isso, tá bom? Eles precisam bater metas de vendas todos os meses. O gerente do banco, gente, ele não é o seu amigo. Você acha que ele é seu amigo? Ele tem aquela carinha fofa, te atende super bem, tenta trazer soluções para o seu problema, mas ele não é o seu amigo. E ele também não é o seu consultor financeiro e ele também não vai te ajudar. Ele simplesmente ganha dinheiro e mantém o emprego dele vendendo os produtos do banco para você, os produtos horrorosos do banco, né? Empréstimos com juros altíssimos, né? LIS, financiamento, previdência privada, seguros. E é isso, é só isso. E muitas vezes ele é o gerente porque ele simplesmente é o melhor vendedor do banco. Simples assim. Quem jogou banco imobiliário, né, gente, tem aquela visão assim de que o gerente do banco é um cara legal, né, aquele que tá ali para te ajudar, né, que no banco imobiliário, né, a gente passava lá pelo gerente do banco, ele dava dinheiro pra gente, né? Mas na vida real aqui no Brasil não é assim não, tá, gente? Então assim, ó, não se engane. Regra número 1. Nunca consulte seu gerente de banco para resolver os seus problemas financeiros, porque ele vai enfiar na sua vida um outro pepino, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente para vocês. Regra número 2, gente. A regra número 2 é um pouco polêmica e aí vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, tá? Ela se chama tudo ou nada. Tudo ou nada. O que é isso, Marcinha? Pois é, gente, no Brasil, quando você tem dívidas que são impagáveis, né? Dívidas que você perde o controle, por exemplo, no cartão de crédito, no cheque especial, empréstimos bancários, né? Só tem duas opções para você resolver essa situação. Ou você paga tudo integralmente,
ou você não paga nenhum centavo? Tudo ou nada. Ah, Marcinha, mas aí como é que eu faço? Como assim que eu não vou pagar meu empréstimo? Gente, olha só, presta atenção. Você vai guardar o dinheiro fora e no momento oportuno, quando você receber uma boa proposta do banco, você vai lá e quita tudo de uma única vez, tá bom? Ah, Marcinha, mas assim eu vou ficar com meu nome sujo. Não, gente, calma. Você não vai ficar com o nome sujo, tá? Ninguém vai sujar o seu nome. Essa coisa de sujar o nome, ela não existe, tá? O que eles vão fazer é proteger o seu nome para você não fazer mais nenhuma bobagem. E isso é ótimo para você. Quando o seu nome cai no SPC, por exemplo, você não vai ficar com o nome sujo. Aquilo é uma proteção para que você não venha fazer mais dívidas e se enrolar cada vez mais. Então isso é bom para você. Vai ser tão bom porque quando você chega numa situação dessa, que você realmente precisa se organizar, né? Você vai precisar parar, organizar sua vida financeira, juntar dinheiro, né, para poder quitar as suas dívidas de uma vez só, de uma vez por todas, sem fazer novas dívidas. E eu vou explicar com calma isso com você, então presta atenção. E uma coisa muito importante, ó. Esse método Tudo ou Nada, ele vale para cartão de crédito, para empréstimos e para cheque especial, tá? Mas ele não vale para financiamento de casa, de carro, para financiamento ele não vale, tá, gente? Então, entenda bem o seu caso antes de você partir para o método Tudo ou Nada, tá? Quando você financiou a sua casa, quando você financiou o seu carro, por exemplo, você não pode ficar sem pagar, porque esse bem só será seu depois que você pagar tudo, tá bom? A casa que você financiou, ela é do banco até você quitar tudo que você deve. Se você já assinou lá as condições quando fez o financiamento, você não pode parar de pagar porque você vai perder. E perde rápido, tá? Então toma cuidado. Se você não pagar algumas parcelas, rapidinho você perde esse bem. Então toma cuidado com isso, tá? Inclusive, gente, eu conheço, né, alguns casos de pessoas próximas, assim, que agora na pandemia, né, o marido perdeu o emprego e eles continuam desempregados, inclusive, e estão sem dinheiro para pagar o financiamento da casa, o financiamento do carro, né? E a única solução, nesse caso, foi eliminar esse bem da vida deles. Se você tem um financiamento que você não está conseguindo pagar de jeito nenhum, não espere chegar o ponto em que você está sufocado, né, já sem pagar várias parcelas e próximo de perder o seu bem. Não espere chegar perto disso, tá, gente? Vende logo. Muitas vezes é melhor até você vender um pouco, com um pouco de prejuízo, né, um pouco abaixo do valor do que realmente vale, mas você ter algum caixa, né, do que você perder tudo que você tinha até agora, tá bom? E olha só que situação complicada, né, gente? Imagina, você tá lá, você fez um financiamento para ter a sua casa própria, tá lá na sua casinha, né, já se sentindo em casa, e aí acontece uma situação dessa de perder o emprego, você não tem como quitar as parcelas, né, que estão altas, e às vezes, muitas vezes, o melhor mesmo a se fazer é se livrar dele antes de você perder tudo. Gente, outra coisa muito importante desse método Tudo ou Nada, né, é que eu quero deixar muito claro aqui que tudo que eu tô falando aqui não é para ensinar você a ser um caloteiro e a dar um despertalhão, não, tá, gente? Ninguém com má intenção vai se dar bem na vida. Somente as pessoas honestas, somente as pessoas que fazem as coisas certas podem ter sucesso na vida. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para tentar salvar a sua vida, te contando as regras do jogo, tá? Porque aqui no Brasil nós temos os juros mais abusivos do mundo. E por outro lado, nós temos também uma população com menos educação financeira do mundo, né? Então você combina o quê? Juros abusivos dos bancos com pessoas que não têm educação financeira, ou seja, dá tudo errado, não é verdade? Tem tudo para dar errado, né? E nós temos o quê? Crédito com muita facilidade sendo oferecido pelos bancos, assim, ó. Você entra lá na sua conta, tá lá logo o cheque especial liberado para você, na verdade. E é muito comum a gente ver por aí, ó, a Dona Maria, né, que mal sabe somar 2 mais 2, que muito dificilmente sabe contar de 1 até 50, mas ela tem 5 cartões de crédito, né? Um da Casas Bahia, outro da C&A, outro da Lojas Americanas e, né, outro do banco não sei o quê, né? E eles vão liberando
créditos automáticos, que é só você desbloquear o seu cartão e começar a gastar. E esse sistema todo só dá certo no Brasil, por quê? Porque o brasileiro não é caloteiro. O brasileiro, gente, ele se esforça para pagar a sua dívida, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que se esforçar para pagar as nossas dívidas. Só que é uma coisa injusta, né? Porque a gente está o tempo todo sendo bombardeado. Você entra lá numa loja para dar uma olhadinha na loja e eles já estão te oferecendo o cartão de crédito deles já bloqueados, podendo usar instantaneamente e começando a pagar daqui 3 meses. Gente, é muito tentador, né? Para uma pessoa também que não tem educação financeira, isso é uma bomba. A principal mensagem que eu quero deixar aqui para você é que você não deve sair por aí também pagando as suas dívidas sem saber o que você está fazendo. Até para você pagar dívida existe um método, entendeu? Sem você saber o que você está pagando, é verdadeiro ou não. Então, assim, a gente não deve sair pagando por aí, pagando tudo que dizem que a gente está pagando. Quem tem situação de dívida, né, recebe ligação lá na casa, né, você recebe uma mensagem, recebe ligação falando: ah, fulano, você tá devendo tanto assim, assado, né? E aí, muitas vezes a pessoa fica no desespero, porque realmente está com atraso de alguma conta, e aí fica no desespero e vai lá querendo pagar tudo de uma vez. E aí faz errado, não sabe nem se está pagando a coisa justa e certa. Mas eu queria falar para vocês que existe um mecanismo correto para você ir pagando as suas dívidas. E vamos lá para a regra 3, né? Cuidado com o refinanciamento de dívidas. Essa é a regra número 3. Porque normalmente é exatamente esse o conselho que as pessoas te dão, né? Ah, faz um refinanciamento, você não tá conseguindo pagar? Vamos refinanciar. Mas, gente, normalmente esses refinanciamentos, eles te afundam ainda mais. Se você tem um empréstimo, por exemplo, de 10 mil reais e de repente você se vê não conseguindo pagar as parcelas, é comum o seu gerente do banco te ligar e oferecer um refinanciamento com parcelas menores, né? Então vamos lá, você está pagando R$ 1.500 de parcela, aí o seu gerente fala, né? Ah, você pode refinanciar a sua dívida e pagar R$ 800. Aí você fala, nossa, que legal, caiu muito o número de parcela, agora sim eu vou conseguir pagar. Mas, gente, olha só, eles aumentam os juros e aumentam também o prazo para pagar. Ou seja, a sua dívida fica muito maior mesmo, tá? Então, não façam isso, porque isso é uma burrice. Se você antes tinha uma dívida de 10 mil, depois que você aceita refinanciar, agora a sua dívida passa para 25 mil. Não façam isso, gente, não façam isso. E se você não consegue pagar essa dívida do empréstimo, então fica com ela. É isso que o método Tudo ou Nada fala, tá? Você não paga e você vai juntando dinheiro por fora. A ideia aqui não é você ser caloteiro, eu volto a dizer, não é para você ser espertalhão e caloteiro não, tá, gente? A ideia aqui é você ir juntando dinheiro por fora, né? O seu nome vai sim entrar para o SPC. Como eu te falei, não é o seu nome que vai estar sujo. Isso é uma proteção para te poupar de você mesmo fazer mais besteiras, tá bom? E aí você vai juntando esse dinheiro por fora e quando o banco te ligar, né, depois que a dívida estiver bem grande, o banco vai te ligar e vai te oferecer uma proposta de quitar. Quando ele te oferecer uma proposta justa, né, ou você mesmo procura ele e fala, olha, eu quero ver as condições para eu poder quitar tudo de uma vez. E aí você fazendo essa negociação, né, tendo todo o dinheiro para quitar tudo de uma vez só, você vai lá e quita tudo de uma vez só. Porque se você ficar aceitando esses anos e anos de parcela de refinanciamento, gente, vocês vão pagar uma fortuna estratosférica e vocês nunca vão sair desse jogo. Não tem outra forma de jogar o jogo, porque o jogo que o banco joga é um jogo desleal e abusivo. Então, quando o banco fala assim, eu vou te dar um empréstimo para você começar a pagar daqui 3 meses. Muito cuidado com isso. Presta atenção, porque eles estão colocando juros nesses meses aí que você não vai pagar, tá? E no tempo de crise, cuidado para não fazer uma burrada ainda maior, porque você vai ficar desesperado com as dívidas, né? E aí você pode cair numa burrada ainda maior. Quarta regra, gente, quarta regra importantíssima. Controle emocional. Você precisa ter controle emocional e buscar conhecimento para resolver o seu caso com inteligência, gente. E também precisa ter controle emocional para levantar a cabeça. Levanta a cabeça, porque você precisa
precisa se mover para resolver isso e não ficar com medo e não se acanhar, ficar envergonhado não, tá? Como eu falei, o jogo aqui no Brasil é bem desleal. E você fez essa burrada, mas agora você vai levantar a cabeça para resolver essa situação, tá? Muita gente tá com problema financeiro e transforma isso em outros problemas para a vida. Não, gente, não permita que a parte financeira atrapalhe as suas outras áreas da vida. A sua área familiar, no seu casamento, com seus filhos, a sua saúde. Todas as outras áreas você não pode deixar que sejam afetadas pela vida financeira, tá? Gente, dinheiro é só dinheiro. Existem formas da gente ganhar dinheiro, existem formas da gente resolver isso. Agora, a vida humana, ela vale muito mais. Suicídio não é uma opção. Acabar com o casamento não é uma opção. Entrar nos vícios, né, de bebida, drogas e tal, para tentar esquecer a situação, para com isso, gente. Isso não pode ser uma opção para você. Controle as suas emoções e haja racionalmente. Eu tô aqui justamente para dizer que a dívida não é o fim do mundo e que existe sim meios de você resolver o seu caso. Eu te garanto que existem meios. Como funcionam as regras aqui no Brasil, hein? Vamos falar mais disso, tá? Deixa eu explicar mais um negócio para você, ó. Aqui no Brasil existem duas formas de cobrança: judicial e extrajudicial, tá certo? Não, gente, tá errado. Não existe cobrança extrajudicial. No Brasil só existe cobrança judicial. Esse papo aí de cobrança extrajudicial não existe, tá, gente? Esse é um nome bonito que eles chamam pra falar que eles estão te cobrando amigavelmente, tá? Pois é, mas deixa eu te explicar. E aí você fala assim: Ah, mas tem esses escritórios de cobrança que ficam me ligando, falando, mandando carta, cobrança extrajudicial. Gente, isso não existe, tá bom? Eu tô falando aqui pra vocês. Esses escritórios de cobrança extrajudicial, eles ligam pra você cobrando o tempo todo, mas eles não podem fazer nada. Nada. A verdade é que para cobrar uma pessoa só existem duas formas. Um é pedindo com educação, que é isso que eles chamam de extrajudicial. E outra é processando a pessoa. Só isso. E outra, dívida não é crime no Brasil, tá bom? Não é crime. E você vai entender por quê. Eles podem, né, entrar com cobrança judicial sim. O banco, se ele quiser, ele pode entrar com a cobrança judicial. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Vocês sabiam que 98% dos casos o banco não entra com processo judicial? Sabe por quê? Porque não vale a pena. Simples assim. No fundo, eles sabem que você não tem dinheiro para pagar. Porque, como eu falei, o brasileiro ele não é caloteiro. O brasileiro ele é certinho, ele quer pagar suas dívidas e ele tenta pagar. Entrar com processo judicial, ele é um gasto para o banco, né? Contratar advogado, e aí ele vai ter que fazer perícia contábil. Você sabe o que é perícia contábil? Ele vai ter que mostrar na frente do juiz os detalhes da sua dívida. E aí o juiz ele vai querer saber como que a sua dívida lá de 10 mil reais chegou a 50 mil reais. E o banco ele vai ficar o quê? Vulnerável, porque o juiz vai ver que eles estão cobrando juros abusivos, né? Além disso, gente, um julgamento ele pode durar anos, sabia? Você pode recorrer e aí isso pode durar anos e anos e recorre e vai aqui e tal. E por último, né, depois de muito tempo, quando você vai realmente para a fase da execução, que o juiz chega e fala assim: não, você agora está obrigado a pagar o negócio. Você chega e fala: Mas eu não tô pagando porque eu não tenho dinheiro. o juiz ele vai olhar o quê? Ele vai olhar as coisas que você tem para penhorar. E olha só que interessante, olha só. O que não pode ser penhorado? Imóveis, ou seja, a sua casa não pode ser penhorada, tá? Utilidades domésticas, roupa, né? A sua roupa de casa não pode ser, o seu salário também não pode ser penhorado, bens de uso profissional não pode ser penhorado, o dinheiro da poupança, gente, com valores acima até 40 salários mínimos, se você tiver até 40 salários mínimos na sua poupança, esse valor também não pode ser penhorado. Olha isso. E agora eu te pergunto, vocês conhecem algum devedor no Brasil que tem mais do que isso? Provavelmente não, né? A grande maioria dos endividados, gente, são pessoas normais, comuns. É como a Dona Maria, que tem 5 cartões de crédito sem saber contar até 50, tá? Então, olha, o banco, ele só entra com o processo quando vale a pena. Quando o banco sabe que a pessoa realmente tem bens penhoráveis. E a maioria dos devedores do Brasil, eles são devedores que não se encaixam em processos judiciais. E eu quero lembrar
que essa regra do jogo já é assim em tempos normais de paz, né? Em termos comuns. Em tempos de guerra, como a gente está vivendo agora, na pandemia, né? Que estamos vivendo com mais dificuldade, o banco, ele não vai entrar para perder, tá? Então, o banco, ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo? Ele está renegociando dívidas. Ele continua te oferecendo crédito, né? E aí ele diminui o valor das parcelas, mas aumenta os juros e aumenta a quantidade de parcelas. Ou seja, a dívida fica muito maior, a sua dívida fica maior e o lucro dele fica muito maior também, né? Então, pessoal, olha só. Esse vídeo eu tô resumindo os conceitos. E eu não vou explicar tudo bem direitinho para vocês como vocês vão fazer isso, tá? Mas a minha intenção aqui é fazer você olhar para uma ótica diferente de tudo que você vê por aí. Porque normalmente, né, as pessoas que te dão conselhos para resolver a sua vida financeira, as suas dívidas, elas falam que vai lá pro refinanciamento, né? Pega um outro investimento para você poder pagar as suas dívidas de forma mais tranquila. Mas a verdade é que a regra do jogo é essa que eu tô contando para vocês. E não fui eu que inventei isso não, tá, gente? Como eu falei para vocês, né, eu comecei a estudar sobre dívidas e como sair delas e eu vi, aprendi, né? Existem já alguns economistas que ensinam isso, de que as regras do jogo aqui no Brasil são essas, juros abusivos, né? E que se você realmente quer sair das dívidas, né, você precisa pagar tudo de uma vez, ou então você não paga nada. Mas, lembrando que, como eu falei, né? Isso não entra no caso de financiamentos de casa, de carro e tudo mais, tá? Isso serve para cheque especial, cartão de crédito e sim, seu nome vai entrar no SPC, mas você não tá cometendo um crime com isso, isso é uma proteção, tá bom? E paralelo a isso, você vai juntando dinheiro, né, para quando eles chegarem a fazerem uma oferta honesta, uma oferta válida e que você tenha o dinheiro para quitar tudo, você vai lá e pá, quita tudo, tá bom? Então, gente, esse vídeo foi para dar uma luz aí para você que tá endividado, que tá meio desesperado com a corda no pescoço, tá? Eu vou falando mais sobre isso ao longo da semana e também no curso que eu vou lançar. No final dessa semana eu vou lançar um curso para ajudar você a organizar suas finanças, se você quiser, né? Organizar suas finanças, acabar com as suas dívidas e ficar pronto para investir. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo da série, nessa semana incrível que eu tô fazendo de conteúdo do Mindset Financeiro. E aí, no próximo vídeo, eu vou te ensinar como ficar rico ganhando pouco. É possível ficar rico ganhando pouco? É sim, gente. Bora ficar rico então, gente? Eu te espero no próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus e até a próxima!